Olá, boa noite. Eu vou aguardar mais um pouco até dar. Deu 8 horas agora. Bom, eu sou Gisele Palhares e tô aqui essa noite pra gente conversar um pouco, né? Como de costume, o Wellington, né, convida a gente pra participar dessas conversas. Se alguém conseguir, me diga se tá escutando bem o que eu tô falando, se dá pra ouvir bem. Boa noite, Elza. Tá me escutando bem? Não sei se dá pra eu aumentar meu áudio aqui. Então tá já. Bom, vamos lá. Como já são 8h01, eu vou começar com uma prece, né? Só pra gente abrir aqui. Muito obrigada, Selma. Eu vou começar com uma prece de abertura, só pra gente ter um clima um pouco melhor, né? Então, como de costume, como se estivéssemos na casa espírita, no núcleo, né, Frei Henrique, nós pedimos então, nesse momento, a permissão do mestre e dos amigos espirituais para iniciar mais uma conversa, mais um bate-papo, e para que a gente possa explanar o assunto da doutrina, o ensinamento do Cristo, sempre a favor de nós mesmos, a fim de que o ensinamento, o primeiro a aprender, sejamos nós, que possamos ter as palavras doces para passar aos irmãos que assistem essa pequena conversa o que houver de melhor na doutrina. E assim, com a permissão do mestre e dos amigos espirituais, nós iniciamos a nossa conversa. Então, primeiramente, boa noite, né? De novo, para quem eu não falei, para quem entrou agora, para quem for entrando, a gente vai conversando. E como na descrição da nossa conversa tá lá, falar um pouco sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, é um bate-papo mesmo sobre o Espiritismo, né? Eu costumo dizer que eu nasci nessa doutrina maravilhosa, eu tive o privilégio, né, de nascer nessa doutrina maravilhosa, que me fez escolher alguns rumos diferentes, alguns caminhos diferentes, né, da minha geração, e fez com que eu percebesse que a gente tem também que orientar os nossos filhos para que eles tenham um segmento, né? O que é falar da doutrina espírita? A doutrina espírita, a gente conhece ela em vários nomes, né? Nós conhecemos o cristianismo redivivo, o consolador que Jesus prometeu. Nós conhecemos como a doutrina reencarnacionista, né? Conhecemos como a doutrina dos espíritos, e assim podemos aí dizer vários aqui nomes, né? O kardecismo, a doutrina de Kardec, né? Ou a doutrina de Kardec. E nós podemos dizer vários nomes, mas no que consiste o espiritismo? Eu acho que
a maioria das pessoas que frequentam a doutrina já sabem, né? Que é, na verdade, consolar. É o objetivo principal. Por que consolar? Jesus nos conhece, Deus, nosso Pai amado, nos conhece, né? Muito bem. Melhor do que a gente mesmo, porque Ele conhece nossas outras encarnações, Ele sabe da nossa capacidade de fazer o bem e o mal, sabe da nossa capacidade de compreender a vida, os nossos problemas, tudo que vier pela frente, se nós somos ou não capazes de suportar. O que a gente pode sucumbir nesse meio de caminho, o que a gente pode cometer de erros nesse meio de caminho também. A gente talvez não seja capaz de saber tão bem quanto o nosso Pai, que está no plano maior, que criou todo o universo e nos criou. Então, visto isso, né, nós dizemos que a doutrina espírita, que estuda o kardecismo, que na verdade Kardec, a gente chama de kardecismo para talvez diferenciar a doutrina chamada de espíritas, por exemplo, a Umbanda. Gente, desculpa os barulhos, tá? Que eu tô em casa, então a gente não tem como pedir para todos os vizinhos ou para fazerem silêncio na rua, né? Mas a gente vai conversando aqui e se incomodar muito, vocês me digam, eu fecho a janela, né, para ficar menos barulho, tá? E então, quando a gente fala de kardecismo, a gente fala porque Kardec foi quem codificou, né, os livros principais da doutrina espírita, os códigos de conduta, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E a gente tem nos cursos mediúnicos que as casas oferecem, a gente tem a possibilidade de estudar, de fazer leitura desses livros, aqueles que fazem o Evangelho no Lar, que conhecem já, que já começaram essa prática em seus lares, já conseguiram implementar o Evangelho, ainda que sozinho, né? Às vezes o marido ou a esposa não tem o mesmo segmento, mas eu digo sempre para as pessoas darem continuidade, darem início e continuidade, porque depois as coisas vão mudando. Então, quando a gente está fazendo o Evangelho no Lar, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e faz a leitura, né? O que o Espiritismo tem de diferente das outras doutrinas? Fala sobre a reencarnação. A gente vê o planeta, o mundo, como com mais justiça, vamos dizer assim, né? Embora eu tenha me questionado bastante a respeito da nossa convicção a respeito dessa nossa posição diante do Espiritismo, de confiar mais em Deus e na justiça de Deus. Porque o que acontece na nossa vida, durante uma vida, né? Vamos dizer assim, se a gente tivesse uma vida só, a gente nasce, cresce, se desenvolve e vai tomando atitudes. A nossa vida, ela é um constante cometer de erros e acertos, né? Então, em uma vida nós podemos errar bastante, depois ir se acostumando a tomar outros rumos, tendo mais responsabilidade, cuidando mais da nossa vida, do nosso futuro. E aí a gente costuma usar até um termo, meu pai usava muito esse termo, falava assim, tá na hora de pegar no terço, né? Ou seja, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando alguns costumes diferentes, né? Vai deixando de sair demais, vai deixando de fazer tantas coisas. E essa é a nossa vida, né? Uma vida só. A gente vai pegar uma vida e vai ver o que foi que você aprendeu lá no começo, que fez você caminhar diferente no final, e muitas vezes até a gente diminui a nossa encarnação, né? Assim é a nossa vida eterna. Nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida de aprendizado, de sofrimento. Por enquanto, a gente não tem muito o que fazer para fugir do sofrimento.
né? Nós estamos ainda numa escala evolutiva muito distante daquela que a gente precisa realmente para viver feliz. Mas o que a gente pode fazer de diferente? Como eu disse, né? Em uma vida a gente pode fazer várias coisas diferentes, né? Lutar de diversas formas ou estacionar e viver essa ignorância até o final dela. E a vida a gente já sabe que é uma escola, nada mais é do que uma escola. Então por que ela é uma escola? Porque nessa encarnação a gente pode tirar uma base das outras encarnações. Por quê? Porque às vezes a gente comete algum erro lá atrás, no passado, quando a gente é jovem ainda, não liga para nada. Vamos supor que o nosso maior erro seja discutir com um velhinho, né, desrespeitar alguém mais velho, agir com preconceito contra alguém, alguma coisa que a gente já considera infantilidade. Depois que a gente passa dos 35, dos 40 anos, a gente já considera como infantilidade da nossa parte, né? Quando a gente se recorda disso, às vezes até com remorso, com arrependimento de ter feito isso. E a nossa vida espiritual, ela não é diferente. Então, pensa, a nossa vida é eterna. Quantas vezes a gente já não cometeu erros que hoje nós não cometeríamos, né? Que hoje nós não falaríamos mais da mesma forma, nós não trataríamos a pessoa da mesma forma, né? Até porque, se a gente acredita na reencarnação, não tem sentido hoje pra gente cometer tantos erros quanto a gente cometeu. Então é isso que a doutrina espírita faz com a gente. O que mais ela faz? Ela faz a gente ver, enxergar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, como aprendizado. Porque a gente sabe que nada é por acaso, que nada é à toa. Então, se a gente está enfrentando algum problema, ou porque a gente causou isso a alguém, ou porque a gente precisa tirar alguma lição disso que a gente está vivendo. Então, hoje é o dia da gente parar e refletir. Por que eu sou espírita? Porque eu escolhi a doutrina espírita. Existe uma frase muito famosa na doutrina que diz assim: ou a gente escolhe por amor ou a gente escolhe pela dor. Né? Por que eu me tornei espírita? Por amor? Porque eu quis? Porque foi uma procura por uma palavra mais consoladora, né? Porque eu não vi em outras religiões que eu já frequentei uma justificativa para tantas diferenças sociais, para essas o que os nossos olhos materiais enxergam como injustiças, né? Então, o que me trouxe para a doutrina espírita? Né? Essa é a pergunta. Então, a doutrina espírita entrou na minha vida porque eu estava com um problema de mediunidade, porque um filho meu teve um problema de mediunidade, porque um vizinho me pediu para acompanhá-lo e aí eu conheci, gostei, fui acompanhar uma filha, um irmão, um amigo, né? Então, só que a gente tem que pensar que não foi por acaso, né? O que nos trouxe ao espiritismo foi a nossa necessidade de crescer. Eu digo que eu nasci dentro da doutrina espírita, mas me tornei espírita depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, mais madura, porque eu comecei a fazer algumas palestras, a conversar um pouco com o pessoal sobre a doutrina e percebi o quanto eu não sabia da doutrina, o quanto eu não procurei saber da doutrina, porque existe esse mito na nossa cabeça de que a gente vai perder tempo, né, falando sobre isso ou indo no centro. Por exemplo, hoje é uma sexta-feira, se a gente não tivesse uma condição assim meio complicada por conta dessa pandemia, provavelmente estaríamos por aí, na casa de algum amigo, tomando uma cervejinha gelada por causa do calor, conversando bobagem, cuidando da vida dos outros, não é? Mas a gente, por ter preferido algumas outras coisas, procurar um caminho um pouco diferente, mais leve, a gente veio falar um pouco sobre a doutrina, e isso é legal,
né? Não é perfeito da nossa parte, nós temos ainda muito que aprender, mas já é um passo positivo, né? Nós estamos vivendo num momento em que tudo que a gente vive se transforma em uma discussão muito ferrenha. Então são opiniões que não são respeitadas, uma maneira de viver diferente que não é respeitada. E eu tenho lido alguns livros que estão me fazendo pensar que o que é importante, a doutrina espírita é importante porque fala da reencarnação, nos coloca em uma posição de refletir, bom, se eu estou vivendo isso aqui na Terra hoje, né, o que eu quero viver lá na frente? Qual que é a minha vontade? Minha vontade é viver feliz, é viver triste, né? Então a gente para um pouquinho, desacelera e vai buscar uma possibilidade de fazer alguma coisa de bom para o nosso próximo, já que o Espiritismo já deixa muito claro que não é o fato de você frequentar uma casa espírita que vai te levar para o céu, né? Que você não vai ser feliz se você for espírita, mas o que vai te levar a isso é a caridade, é o amor ao próximo, é o perdão, é a paciência, é um conjunto de coisas, né? Então, o que eu posso fazer hoje para modificar o meu amanhã? E às vezes as pessoas têm a impressão de que esse amanhã está muito longe, esse amanhã é na próxima encarnação, mas não é. Quando a gente começa a praticar o bem, a gente percebe que as coisas acontecem mais rápido na nossa vida, que as possibilidades mudam, a gente percebe quantas surpresas, né, surgem na nossa vida quando a gente começa a praticar a caridade e o amor ao próximo. É muito difícil, mas se a gente, tudo que aparecer na nossa frente, a gente for pensar bem que for difícil a gente desistir, a gente não vai querer arrumar um emprego melhor, nós não vamos querer morar numa casa grande. Uma vez, até é engraçado a gente falar, eu tocar nesse assunto, porque uma vez eu me lembro da minha mãe, meu pai falando que queria ter uma casa um pouco maior, né? E aí minha mãe falava assim, mas se a gente tiver uma casa muito grande, como é que eu vou fazer para limpar? É muito espaço, né? Então a gente pensa muito sobre qual o esforço que eu vou ter, sabe? Eu vou precisar me esforçar muito para conquistar isso, eu vou ter que deixar vou ter que priorizar coisas mais importantes, como por exemplo, num sábado de manhã levar café da manhã na rua, num sábado à tarde levar um café da tarde na rua para os moradores de rua. Eu tenho coisas mais legais para fazer, né? Se a gente for pensar assim, então nós não vamos simplesmente para lugar algum, porque tudo na nossa vida exige esforço, né? E o que a gente vai fazer pra gente na matéria, que é essa diversão de sair, de se divertir, de badalar, isso tudo vai ficar aqui. Aqui vai ficar os bares, vão ficar o dinheiro que a gente tem, a casa que a gente construiu, o carro que a gente só trabalhou para ter, vão ficar aqui. E o que a gente vai levar é o que a gente praticou, de bem ou de mal, para as pessoas que estão à nossa volta, a dedicação nossa para com os nossos irmãos. E o que a gente vai levar, né? Nós precisamos nos perguntar isso. Então, não é o Espiritismo. O Espiritismo ele nos fala sobre a reencarnação. A reencarnação nos possibilita não sofrer tanto com as dificuldades, porque faz a gente pensar, eu devo merecer isso? Ou pelo menos se questionar, será que eu mereço passar por isso e por isso eu estou sentindo essa dificuldade, né? Mas o importante é a gente servir a Jesus. A história de Jesus ela é uma só. Ele esteve aqui, ele quis conversar com todos que estavam ali à sua volta sobre Deus, né? Ele quis
dizer o quanto é bom viver, o quanto é gratificante essa oportunidade que a gente tem de vir até a Terra, que é uma escola, que a gente vai levar daqui todas as experiências boas e ruins, né? E que o que vale a pena é o nosso esforço maior para nos modificar. Então, a religião é importante. Importante é você ter Jesus dentro do seu lar. Não importa se em alguns minutinhos no dia você senta para fazer uma prece, né, para agradecer a Deus a vida, para agradecer a saúde, porque hoje é o que mais a gente agradece, né? Me desculpem, viu? E o que a gente precisa saber que é muito importante na nossa vida é permitir que Jesus esteja aqui com a gente, no nosso lar. Tem uma mensagem que diz Jesus contigo, chama, se eu não me engano, Jesus contigo. E essa mensagem fala, ela relata, como se ela relatasse o Evangelho no lar, né? E diz que quando a gente para alguns minutos para falar de Jesus, Jesus vem até nós, né? A gente pensa assim, poxa, mas Jesus vai estar no meu lar? Qualquer espírito que trabalha, ele trabalha para Jesus, né? Ele trabalha para o Mestre, diante dos seus ensinamentos e por amor. Por isso que quando a gente vai agradecer, a gente agradece, né? Eu gostaria de agradecer os trabalhadores da seara do Mestre. Então, tem aqui encarnados, que são aquelas pessoas dedicadas à caridade, ao amor ao próximo, e tem os espíritos que trabalham na seara do Mestre, que o representam, porque sentem por ele um amor profundo, né? Então, o que a gente precisa pensar é que quando a gente fala assim que Jesus vem até nós, ele não necessariamente vem de corpo, de espírito, né, presente, mas ele vem através desses representantes, que não são poucos. E aqui mesmo na Terra, encarnados, a gente tem muitos, né? Como eu disse antes, nós estamos vivendo um momento em que tudo se transforma em discussão. Tudo a gente discute, tudo a gente quer ter razão. O orgulho exacerbado faz com que a gente queira expor tudo isso. É uma coisa desnecessária, porque isso traz um clima ruim para o nosso planeta, né? Então, tem aquela historinha que fala assim, né? Um sábio disse, eu aprendi que a gente não deve discutir com ninguém, né, pela razão. Aí o outro responde, eu não concordo. Aí o sábio diz, você tem razão. Quer dizer, a gente não necessita dessa discussão. A gente discute por orgulho, por ter a última palavra, por ser o último a falar, né? E por isso a gente perde muito, muito tempo da nossa vida. O tempo que a gente poderia estar fazendo a caridade da prece. Porque muitas pessoas não imaginam como é você parar alguns minutos e rezar para alguém, como é gratificante, como a gente recebe depois o dobro, o triplo, né, daquilo que a gente está desejando para aquelas pessoas. A nossa proteção mais garantida não é aquela que a gente pede a Deus, que a gente fala, Senhor, me proteja, não. É quando a gente para alguns minutinhos e a gente pede para que Ele proteja alguém que esteja necessitando de ajuda, de luz, de uma boa energia, de uma boa vibração, né? Então, nós não somos únicos aqui. Mas quando a gente fala em crescer, nós não somos conjunto. Nós somos seres individuais. Então, o crescimento é nosso. Por que a gente vai empreender esforços para discutir com alguém, para falar, olha, você está errado, é isso, é aquilo outro, sendo que a gente só pode crescer com as nossas próprias atitudes, né? Eu sempre digo isso, quem tem filho sabe que eu não estou falando nenhuma bobagem. Fale o que quiser para o seu filho, ele vai te escutar ou não.
dê bons exemplos a ele e com certeza ele vai segui-los, né? A vida da gente é assim. E muita gente fala assim pra mim, você é tão calma, né? Eu não sou calma, eu não sou calma. Eu sou uma pessoa que eu procuro passar para os outros aquilo que eu gostaria muito de ter o tempo todo na minha casa, né? Que é essa paz, essa boa energia. Então, se eu quero ter isso dentro do meu lar, embora muitas vezes a gente se exalte ou às vezes se entristeça, é uma coisa normal, nós somos seres humanos. Ninguém que está aqui está sujeito a ser perfeito de uma hora para outra e nem viver perfeitamente. O que nós precisamos é nos apegar exatamente a tudo que o Evangelho diz, que eu costumo dizer que é o nosso código de conduta, é o que a gente precisa seguir urgentemente. Nós precisamos seguir o Evangelho e muitos outros livros, né, que o próprio Chico trouxe até nós através da psicografia, através de espíritos diversos, Emmanuel, André Luiz, que são ensinamentos assim pela eternidade. Nós não temos e não podemos fugir disso, né? Eu comecei a ler, na verdade, eu já tinha lido alguns livros, né, dos livros que escreveu André Luiz através do Chico, são verdadeiros tesouros aqui na Terra. É que a gente não pode denominar um valor para esses livros. Então, começando com o nosso lar, a gente tem aí no nosso lar os mensageiros, obreiros da vida eterna. Nós temos antes o livro que eu mais gostei de ler, eu não vou me lembrar o nome, Missionários da Luz. Então nós temos diversos livros que são verdadeiros tesouros, porque eles relatam como é a vida espiritual. A gente está aqui na Terra e não se lembra de como é lá, mas a gente tem esses livros maravilhosos que podem nos relatar como é do outro lado, para a gente possa se preparar, né? Se eu não me engano é Emmanuel que tem a frase que diz assim: viva na Terra como se você fosse morrer amanhã e viva no plano espiritual como se você fosse reencarnar amanhã. Então a gente tem essa possibilidade de saber tudo isso. E eu já vi até alguns espíritas passando mensagens, né, recebidas do plano espiritual, que diz assim, de um espírito recém-desencarnado, por exemplo, que diz assim: a vida aqui não é bem do jeito que a gente estudava aí na Terra. E eu vi também um livro que até eu tô lendo ele, que chama Emmanuel, o Médium do Cristo. E é do irmão Jacó, perdão, é do Carlos Bacelli, pelo espírito de Doutor Inácio, não sei se é Inácio Ferreira, é Doutor Inácio. Esse livro, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Nós não somos o centro espírita, né? E o Chico dizia assim, se Jesus dissesse, se Kardec dissesse fora da igreja não há salvação, eu com certeza não seria espírita, né? Como ele disse, fora da caridade não há salvação, então eu sou espírita, né? Então, e nesse livro eu li uma parte que diz assim: a gente não é dono do centro, né? Nós não somos o centro espírita. O que o centro nos traz, o que a casa espírita nos traz, é a possibilidade da gente reviver o Cristo, a gente estudar os seus ensinamentos e as suas lições. É isso que traz pra gente, as casas espíritas trazem pra gente, né? O que a gente precisa? A gente precisa primeiro ter a vontade de seguir um caminho totalmente diferente do que a gente seguiu até agora, se dedicar com amor à caridade, se dedicar com carinho aos diversos ensinamentos que o Evangelho nos traz,
né, que é o nosso código de conduta, e a gente precisa praticar o bem dentro de casa e o bem fora de casa, né? Tem gente que fala assim, eu sou fora de casa o que eu sou dentro da minha casa, ou seja, se você é grosseiro com alguém dentro da sua casa, você vai ser fora de casa. Isso a gente deve se esforçar para fazer o contrário. Eu devo ser o que eu sou fora de casa dentro da minha casa. Essa que é a realidade, né? Então, eu já falei demais, a gente já são 8h30 e eu queria muito fazer leitura de uma parte de um livro que eu amo, que é o Fonte Viva, tá? É do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E tem uma mensagem que é maravilhosa e que até eu me inspirei para falar hoje. E eu fiz leitura antes e fiquei muito feliz, porque eu já tinha dito que eu ia falar alguma coisa a respeito. A gente ia conversar um pouco sobre a doutrina, sobre a necessidade da caridade, né, da gente se modificar e o que a doutrina traz de bom pra gente. Então eu abri essa mensagem e foi perfeita, que a gente sabe que não é acaso, que os espíritos sempre nos dão uma força aí nesse sentido, né? Então eu abri aqui na mensagem 137, que chama Atendamos ao Bem. Olha que bom título esse, né? Então ela diz assim: em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus. Quer dizer, se a gente fizer a caridade como ela deve ser feita, né, para todos, sem distinção, nós estamos fazendo para Jesus. Olha que bênção, né? Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as relações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Essa mensagem ela é fantástica e ela diz exatamente o que a gente precisa ouvir. Vamos fazer com amor e ser representantes de Deus, de Jesus, seja lá onde a gente estiver. Ele sempre estará ao nosso lado, Ele sempre estará seguindo os nossos passos e nos orientando da melhor forma, porque nós não somos ninguém. Nós estamos aqui aprendendo e enfrentando as dificuldades com esse aprendizado, porque ainda está muito distante, né, da gente conseguir aprender alguma coisa de fato. Então eu vou levar os pensamentos ao Mestre Jesus,
a figura sublime do Mestre, eu peço a todos os que estão acompanhando para fazerem os mesmos. Sem demora, nós vibramos amor e vibramos a misericórdia de Jesus para com os nossos irmãos em humanidade. Todos nós que estamos aqui na Terra, vivenciando as dificuldades deste planeta, desta transição ainda incompreendida por tantos, nós pedimos, Senhor, por misericórdia, por bondade, por amor, que o Senhor abençoe cada passo, cada doente, cada pessoa que ainda age e se compraz no mal, a cada um de nós que ainda deixa que o orgulho tome conta dos nossos corações, que o egoísmo fale mais alto do que a boa vontade, do que até o próprio amor ao próximo que nós tanto aprendemos no Evangelho. Permita, Senhor, que a vida seja a nossa maior escola e que nós possamos ser os melhores alunos. Nos ajude nesta caminhada, Senhor, a fim de que os nossos irmãos sejam também as pessoas que fazem parte do nosso crescimento. Que nós possamos nos dedicar com amor e com aprendizado, sempre em nossa mente, em nossos corações, seguindo seus passos, humildemente, como grãos de areias que compõem aquele montante que vive a sustentar o mar. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor coloca em nossos caminhos para a prática do bem, para a prática do amor e principalmente obrigado pelo sofrimento que o Senhor nos permite enfrentar a fim de que possamos nós compreender melhor que o nosso crescimento pode ser através do amor e da caridade e não da dor, mas que é necessário que suportemos-las. Obrigada, e obrigada a todos os que pararam um minutinho para assistir. Eu agradeço de todo o meu coração, dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade de ficar de pé, de conversar com todos, da gente bater aquele papo, de contar história, de rir, de chorar, né? Porque sempre eu choro e rio, tudo junto e misturado, e dizer para vocês que eu não vejo a hora de poder encontrar todo mundo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por ter parado para ouvir. E eu peço a Deus que abençoe o lar de cada um de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.